As principais adegas cooperativas vinícolas de Portugal se reuniram e fundaram um grupo chamado Buquê para mostrar a qualidade de seus vinhos. Por quê? As adegas cooperativas de Portugal representam socialmente algo muito importante, porque reúnem mais de 15 mil vitivinicultores e processam mais de 50 milhões de quilos de uva. Ou seja, é uma máquina da economia portuguesa que deve ser levada em consideração. Só que nunca abandonam o quesito chamado qualidade. E como o Brasil hoje está cada vez mais exigente no que tange a qualidade de vinhos, as adegas cooperativas estão prontas para atender e gostam de fazer isso. E têm produtos para apresentar. E é isso que eu vou lhes falar, de alguns dos membros desse grupo Buquê que fazem parte e que têm vinhos excepcionais. A cooperativa de Cantanhede é da Bairrada, por sinal, é o maior produtor de vinhos da Bairrada, uma região maravilhosa. A adega possui 1.000 hectares de vinhedo, foi fundada em 1954 e é premiadíssima a adega cooperativa de Cantanhede. O seu vinho Marquês de Marialva, Arinto, é extremamente famoso e de nível de qualidade internacional. É uma criação de Osvaldo Amado, prestigiadíssimo enólogo português, que também é um colecionador de prêmios muito grande, em virtude do seu trabalho, da sua dedicação em fazer vinhos de altíssima qualidade. Esse vinho tem uns aromas meio citrinos, ou seja, lembra algo de cítrico. E 50% desse vinho macerou em barrica de carvalho novo, francês, e os outros 50% em barrica de carvalho mais antiga. O álcool dele é 13,5% e a sua gastronomia também é bastante interessante. Aceita os dois tipos de refeição clássica. Os peixes elaborados da forma cozidas, ou então os mariscos, ou chamadas peixadas, como a gente chama aqui no Brasil, ou as carnes, principalmente as carnes vermelhas, grelhadas ou assadas, ou seja, para um churrasco perfeito. Este Marquês de Marialva é um vinho cujo nome no Brasil reporta a muita qualidade. Nós tínhamos, inclusive, um saudoso restaurante português que tinha esse nome no Brasil, e então Marquês de Marialva é um nome que fica bem na nossa memória. E a Bairrada, então, está bem representada no Brasil com os vinhos da adega cooperativa de Cantanhede. O próximo vinho é da Vercoop, da União das Cooperativas, fundada em 64, e tem 4.000 vitivinicultores associados e produz 9 milhões de litros de vinho. Ou seja, é uma coleção enorme de vinhos que eles têm de todos os tipos. Porém, aqui, o vinho que eu vos apresento é um alvarinho, um vinho verde, típico, tradicional. Alvarinho é sempre o topo de gama dos vinhos verdes brancos, sempre. Porque é uma uva que apresenta qualidades inquestionáveis, como, por exemplo, o vinho tem uma acidez correta, o que não é enjoativo. Você toma uma garrafa ou até 2 garrafas, é um vinho que deixa as papilas gustativas sempre aguçadas e o seu apetite cada vez mantém-se. Não que seja um vinho para gulosos, não é bem isso, mas é um vinho que satisfaz plenamente, principalmente quando degustado com frutos do mar ou peixes em geral. As marisqueiras portuguesas, que a gente encontra tantas, principalmente em Matosinhos, já sabem da grande qualidade que a uva Alvarinho apresenta e da coleção de vinhos alvarinhos que existem em algumas adegas cooperativas, como no caso aqui, esse vinho da Vercoop. É um vinho robusto, adulto, embora branco, e que aceita inclusive
passar algum tempo na sua casa. Pode tomá-lo com 4, 5, 6 anos, que essa ideia de que tinha que se tomar muito jovem não se aplica aqui no caso deste alvarinho, que por um acaso também nós temos no Brasil. Depois temos a adega cooperativa do Cadaval, que essa já é uma adega cooperativa de Lisboa, fundada em 1963, da região de Lisboa, desculpe, que tem 500 associados e 800 hectares de vinhedos cultivados, né? O vinho deles que eu apresento aqui é o Confraria Reserva, que é um blend de castas portuguesas. Aí, quando se diz blend de castas portuguesas, é um infinito, porque Portugal é um país que tem 250 uvas autóctonas, ou seja, uvas que só existem em Portugal, oriundas de Portugal. Mas neste caso, este vinho tem no mínimo, tem que ter aqui Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca e demais uvas tintas que são mais famosas de cada região. Não apresenta qual é, mas é um blend. Para quem gosta de um vinho blend, eu acho extremamente interessante, porque o blend talvez seja um vinho mais democrático que exista, porque ele não se identifica unicamente com uma casta e faz com que você ponha a cabeça para funcionar e o paladar para funcionar, para tentar descobrir se existe alguma casta que encobriu as demais ou que se destaca pelo seu aroma e pelo seu sabor, o que é muito importante. Também é um vinho com 14% de álcool, e aqui os cozidos em geral e as carnes assadas são a sua gastronomia de maior relevo e que deve ser levada em consideração, principalmente com carne um pouco mais gordurosa. Nós aqui queremos sempre aquela picanha ou contrafilé com aquela capa, né? Ou a carne de cordeiro que tem a gordura entranhada. Com um vinho desse combina perfeitamente. E por fim nós temos aqui da adega de Ponte de Lima, né? Em Ponte de Lima, que é uma cooperativa fundada em 59 com 2.000 associados, um vinho verde solo de xistos de Ponte de Lima. A casta desse vinho é Loureiro. A Loureiro, junto com a Trajadura e a Alvarinho, formam o tripé de qualidade das grandes castas produtoras de vinhos verdes. Nesse caso, é um vinho 100% Loureiro, que tem uma cor citrina e, curiosamente, os seus aromas são florais, o que é muito agradável, ou seja, degustar um vinho fresco, gelado, com aromas florais, com álcool de 11,5%. Uma característica importante desse vinho é que harmoniza muito bem com toda a comida japonesa. Os famosos sushi, sashimi, vão muito bem com este vinho. O salmão fatiado, a mesma coisa, o salmão que temos aqui no Brasil, que vem muito do Chile, um carpaccio de salmão, por exemplo, e os demais peixes, principalmente, no nosso caso aqui, a nossa tradicional pescada branca, né? Além da pescada branca, também os mariscos combinam muito, mas muito bem com esse vinho, que aí há uma troca entre terra e mar, com seus aromas florais, e os mariscos com os aromas pronunciados que existem do mar. Você consegue uma harmonização extremamente exótica, para falar o português bem claro, uma harmonização exótica, que é muito agradável você ter os dois sabores num momento único da refeição. Também os queijos jovens combinam muito bem com esse vinho, principalmente aqueles queijos de mofo branco que ainda não maturaram.